Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, os amigos e colegas, com a boa noite de salvação. Quero aqui estar trazendo uma palavra aos vossos corações, que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Aqui nós podemos observarmos a palavra de Deus através do apóstolo Pedro sendo orientado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aqui ele falando para nós: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, não fale aquilo que Deus não determinou que você falasse, mas fale segundo as palavras de Deus, as quais o próprio Espírito Santo de Deus as colocou sobre os seus lábios, para que você viesse transmitir uma palavra de salvação. Continuação do versículo: se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então aqui, quando nós formos administrar algo, que seja segundo o poder que Deus ele nos dá a cada um de nós, para que o nome de Jesus Cristo ele possa ser glorificado através das nossas vidas, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, a quem pertence a honra, o poder e a glória para todos sempre é para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A honra e a glória, ela pertence ao Senhor. Eu e você somos apenas um canal, um instrumento qual o Senhor vai usar em suas mãos para transmitir ou efetuar curas, milagres, maravilha, mas a honra e a glória é de Deus. A honra e a glória não é minha, não é sua. A honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui o número 12 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, para nós não ficarmos turbados quando vir os problemas e as adversidades, mas que nós estejamos prontos e preparados, porque nós não fomos chamados para vivermos uma vida de facilidade, uma vida de regalia. Nós vamos passar por lutas, problemas, adversidade, mas em todas elas seremos mais que vencedores por Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Então aqui está dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Então, quando vier prova sobre nós, provas ferrenhas, ardente, para nós não ficarmos preocupados, porque o Senhor aqui está dizendo que iria vir e está vindo prova sobre as nossas vidas, mas o Senhor, Ele nunca nos abandona e não nos deixa só. Ele sempre está ao nosso lado para nos dar a vitória.
para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então vai vir provas sobre as nossas vidas, como se coisa estranha viesse nos acontecer. Mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. E você dando um testemunho vivo da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. O número 13 diz assim, o versículo 13: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Então, aqui está dizendo, mas alegrai-vos, é para nós nos alegrarmos quando nós passarmos por lutas e adversidade, no fato de serdes participantes das aflições, para nós nos alegrarmos de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós temos que primeiramente fazer o querer e a vontade do Senhor. Então nós suportaremos as lutas, os problemas e as adversidades, e nós vamos nos alegrar através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Número 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, aqui está relatando a palavra de Deus. Se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, ou seja, sofremos angústia, dores, tristeza, mas bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que veio da glória de Deus, ele repousa sobre as nossas vidas. Por quê? Estamos dando lugar e vazão para o Espírito Santo de Deus atuar em nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 15 diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Então está dizendo aqui para nós que nenhum de nós venhamos padecer como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas nós não sofremos como homicida, como ladrões, mas sofremos como bom soldado de Cristo Jesus, porque fomos alistados para uma grande batalha, e essa batalha não é carnal, essa batalha é espiritual. Então nós batalhamos as guerras com o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado, para nos amparar e nos direcionar as nossas vidas, para sermos vitoriosos e vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Número 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então está sendo bem claro, mas se nós padecemos como cristão, nós não devemos nos envergonhar. Antes, nós devemos glorificar a Deus nesta parte. Por quê? Porque estamos de acordo e no querer da vontade do Espírito Santo de Deus. Não estamos para fazer a nossa própria vontade, nem o nosso próprio querer. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Por que nesta parte?
porque estamos sofrendo por amor à palavra de Deus, e não seremos envergonhados, mas o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Número 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, meus amigos, amados, queridos amigos, irmãos e colegas, o conserto primeiro começa dentro da casa de Deus, ou seja, os que são constituídos filhos de Deus, através de aceitar a palavra do Senhor. Então, se primeiro começa dentro da casa de Deus, imagina para aqueles que estão fora da presença do Senhor. Então, enquanto o dia é chamado hoje, há tempo e oportunidade de você se reconciliar e entrar pelo caminho da obediência à palavra de Deus. Então é bem claro aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então o julgamento vai começar dentro da casa de Deus, ou seja, dentro da igreja do Senhor. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, se nós procuramos fazer a vontade do Senhor e seremos julgados por nossos atos, por nossas obras, por nossas ações, imagina aqueles que não se comprometem e não querem ter compromisso com a palavra de Deus. Se os filhos são julgados, imagine só o que sobra para aqueles que não querem se tornarem filhos de Deus através da obediência à palavra do Senhor. Número 18 diz assim: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, meus amados, aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Se apenas o justo ele se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Com certeza, o ímpio e o pecador, o ímpio porque ele não quer compromisso e vive praticando a impiedade, e o pecador porque ele não quer afastar os seus pecados, ele não quer sair do mundo do crime, das drogas, da prostituição, de todas as coisas que aborrece e desagrada a Deus. Então ele continua nos seus pecados. Então ele não aparecerá, ele será julgado sim, mas apenas, então está escrito aqui, esse o justo apenas se salvará, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Com certeza ele aparecerá diante do Senhor, mas para sofrer a condenação eterna por causa da sua rebeldia e da sua desobediência. Enquanto o dia chamado hoje, é tempo e oportunidade de trilhar na presença do Senhor, estar fazendo o querer e a vontade de Deus. Número 19 do capítulo 4 de 1 Pedro diz assim: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então aqui nós podemos observarmos a palavra de Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, ou seja, você aceitou ao Senhor, está dentro dos parâmetros da palavra, observando os mandamentos, cumprindo as leis do Senhor. Então aqui,
Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma. Então aqui, aqueles que padecem por amor à palavra de Deus, também encomendem a sua alma, como ao fiel Criador. Então, aqueles que padecem por amor à palavra de Deus, não negando, mas negando a si mesmo, mas não negando a palavra, ele sofrerá os danos, mas a sua alma será salva, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, fazendo a nossa alma sendo encomendada a Deus, mas que nós continuamos fazendo bem, não escolhendo a raça, a cor, credo religioso, mas sim aplicando, falando da palavra e pregando sobre o amor de Deus. Que os irmãos fiquem com esta passagem bíblica de 1 Pedro 4, a partir do versículo 11 ao 19, e você vê a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Neste momento quero estar orando pela vida de todos amados, queridos amigos, colegas e irmãos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus, da terra, Papai querido, neste momento entro diante da Tua presença, suplico pela vida de todos amados, queridos amigos, irmãos, colegas, aqueles que se encontram enfermos, precisando de uma cura, de um milagre, de uma vitória, de uma libertação, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, andarilhos, alcoólatras, os viciados no tabagismo, as vidas, Senhor, no submundo do crime, das drogas, da prostituição, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas, Papai querido, nos manicômios, nos leprosários, as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, da enfermidade, Senhor, nas UTIs, salva, cura, liberta. Repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, sobre a cervical. Prepara portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Toca nas carteiras profissionais, nos currículos. Confirma as bênçãos, as vitórias. Papai querido, toca desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade, todos os dardos, todas as setas. Quebra as muralhas, correntes, as barreiras. Dissipa, Pai, todas as obras das trevas. Toca, Senhor, no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas, elimina todo o mal, toda obra das trevas. Confirma as bênçãos, as vitórias. Faça com que o resplendor da glória do rosto do Senhor resplandeça sobre essas vidas, sobre esses corações. Repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Confirma as bênçãos, as curas, milagres, vitórias, libertação. Papai querido, abençoe este homem, esta mulher. Traga, Pai, a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Faça com que o resplendor da sua glória, a luz do teu rosto, resplandeça sobre a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.